Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Jorge Caran, sou nutricionista da Nexus e hoje vamos falar um pouquinho sobre suplementação no powerlifting. Mas antes da gente começar a falar sobre as nuances do nosso esporte, é importante entender qual o sentido daquele suplemento. E ao longo do vídeo vocês vão entender porque eu estou falando desse sentido na suplementação. Porque isso linka muito com o que a gente conversou na nossa aula anterior das questões específicas do nosso esporte, como aquela questão das vias energéticas e tudo aquilo que a gente conversou no vídeo anterior. Mas às vezes a necessidade de suplementação pode ser uma vitamina, que normalmente suplementação de vitamina consiste em basicamente corrigir deficiência. E boa parte dessas deficiências vão ser em B12 ou vitamina D. E B12 vai ser principalmente em indivíduos veganos. Há suas peculiaridades, mas via de regra vai ser mais ou menos por aí mesmo. Outras vitaminas dificilmente vão ser necessárias, até multivitamínico, essas coisas, principalmente se a dieta do indivíduo está ajustada. Vem a dúvida, né? Ah, mas se a minha dieta não está ajustada? Pô, então ajuste, fale comigo e a gente resolve isso na hora. Mas assim, voltando agora a falar sobre a questão de ver sentido na suplementação, é importante que a gente entenda isso para que muitas vezes a gente não pegue um suplemento que de fato tem evidência científica, mas ele não tem evidência para a nossa modalidade. É importante que o nutricionista, que o atleta, que o treinador entenda as nuances do nosso esporte, a maneira como a nossa modalidade funciona para que a gente consiga pensar em estratégias. Porque às vezes uma outra estratégia que é bem estudada em outra modalidade não vai funcionar no power. Ainda que pareça óbvio, é comum ver bons profissionais que ainda prescrevem alguns suplementos que não parecem fazer muito sentido para a nossa modalidade. E eu vou dar alguns exemplos desses suplementos. Betalanina, bicarbonato de sódio, suco de beterraba, que é rico em nitratos. São 3 exemplos de suplementos que eles têm sim um bom nível de evidência, mas não para a nossa modalidade. E é aí que o bicho pega. Uma analogia muito rápida aqui é, sei lá, um tênis de corrida com placa de carbono e tal. Funciona muito para corrida, mas não vai funcionar para o power. Se a gente tentar agachar, fazer um terra pesado com um tênis de corrida, vai dar ruim, vai dar merda. Já avisei que vai dar merda isso. Então essa é uma pequena analogia para a gente entender qual é a questão específica do nosso esporte. Mas eu vou te justificar por que isso não funciona. A betalanina, por exemplo, ela é um precursor da carnosina e ela atua como efeito tamponante. A questão é que esse efeito tamponante que deveria vir para poder baixar a acidose muscular, retardar a fadiga, aumentar o desempenho, não parece ter aplicabilidade a modalidades como o power, de força máxima, de curta duração, mas parece funcionar muito bem num modelo de treino de 30 segundos até 10 minutos. E aqui entra, por exemplo, algumas corridas curtas, natação e coisas do tipo. A gente até pode argumentar se isso não seria eficaz num contexto de treino mais volumoso, uma série com mais repetições, mas dificilmente leva esse tempo sob atividade, no power no caso. Improvável que isso funcione pra gente e o nível de investimento a ser colocado pode fazer com que o indivíduo deixe de utilizar, deixe de investir em outras coisas que possam funcionar melhor para ele, como por exemplo, um treinador, fisioterapia, uma dieta melhor, outros suplementos que funcionam melhor, que eu vou falar sobre isso, no equipamento, inscrição, filiação, sei lá. Um outro exemplo é o bicarbonato de sódio, que atua muito parecido com a betalanina, só que por outros mecanismos fisiológicos. Mas ainda assim, ele é um tamponante também. Então ele acaba entrando na mesma nuance, só que ele tem alguns problemas a mais. Porque ele tem o maior risco, por conta das suas altas dosagens, de gerar um desconforto gastrointestinal. E isso pode passar a ser um problema. Já o suco de beterraba, ou os nitratos que estão nesse suco, já vão atuar de uma forma um pouco diferente. Porque ele diminui o custo de oxigênio e isso aumenta o tempo até a exaustão. Mas ele também cai naquela mesma nuance que a gente conversou anteriormente. Termos mais evidência para modalidades de 1 minuto até 10 minutos. Isso faz com que não haja tanto sentido assim para uma modalidade como o power, mesmo em blocos de hipertrofia, algo do tipo, em que o treino está mais volumoso. Agora sim, BCAA, glutamina, HMB, eu acho que não tem nem necessidade de falar, porque já são suplementos que estão muito batidos, eu não vou ficar chutando cachorro morto, porque realmente são suplementos que a gente já não tem evidência científica suficiente para ser utilizado no dia a dia, sabe? Então, acho que não vale a pena me estender muito nisso aqui não. Eu peguei os que realmente já têm evidência, só não parecem funcionar pro power e eu já não achar que vale o custo pelos motivos que eu falei, de acabar investindo numa coisa em detrimento de outra que poderia funcionar melhor. Lixo. Mas agora beleza, depois dessa palestrinha contra alguns suplementos, quais são os que realmente funcionam? Não colocando em ordem de importância, porque talvez a ordem mudasse um pouquinho, a depender do indivíduo também, mas um dos suplementos que eu mais gosto para power e que realmente tem uma evidência muito robusta é a cafeína, sem sombra de dúvidas. Nós temos excelentes evidências mostrando aumento de desempenho nesse modelo de treino do power. Mas além disso, além desse aumento
de euforia que ela gera, que a gente já conhece popularmente. Ela também pode gerar uma menor percepção de dor, menor percepção de esforço, pode contribuir bastante para que a gente consiga melhorar o nosso desempenho no power. Agora, esse aumento de ansiedade, esse aumento de euforia parece funcionar muito bem, principalmente quando a gente fala de uma lei chamada de Lei de Yerkes-Dodson. E ela fala basicamente que o aumento da ansiedade, ela gera até um certo ponto o aumento de desempenho. E isso conversa muito bem com a cafeína, porque é muito importante que a gente encontre um timing em que ela vai funcionar muito bem, porque ela tem ali um tempo para poder bater de 30 a 90 minutos. Então é importante que a gente consiga entender, o que também depende de indivíduo para indivíduo, quando que esse atleta vai consumir em meio ao campeonato. Se ele vai consumir no aquecimento de um agachamento, para poder bater ali nas primeiras pedidas, e aí para ele poder ter um efeito bacana no terra, se ele vai consumir ali durante o final do supino, o início do aquecimento do terra. Isso é muito individual, mas é importante achar esse timing. Só que mais importante que isso, é importante que a gente encontre a dosagem ideal para esse atleta para que ele tenha os efeitos ergogênicos. E ele não só fique extremamente ansioso e acabe errando tudo, errando comando, errando pedido por besteira, porque a competição, ela já carrega um pouco mais de ansiedade. Ter um público assistindo também carrega um pouco mais de ansiedade. A expectativa na preparação, tudo isso já acompanha um bom nível de ansiedade. Então é importante que a gente entenda o quanto aquele indivíduo consegue tolerar. O que também vai ser muito dependente se esse indivíduo já consome café regularmente. Porque a gente já sabe hoje em dia que não costuma afetar o efeito ergogênico que a cafeína vai ter, né? O efeito que ela vai gerar ali no teu corpo para que tu possa performar melhor. Mas ela pode reduzir a euforia que tu sente com as doses de cafeína. Ela pode aumentar o quanto tu tem que consumir de cafeína para que ela funcione tão bem quanto tu gostaria também. Tu não precisa cortar a cafeína para poder competir bem, mas alguns atletas vão se sentir muito bem com isso, por sentirem um efeito melhor da euforia. Mas é completamente individual, então a gente realmente tem que entender caso a caso. Porque até as dosagens variam bastante. Então a gente tem aí de 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Um atleta de 60 quilos pode consumir 180 miligramas ou 360 miligramas, sabe? É uma diferença muito grande. Agora, um outro suplemento que tem um bom nível de evidência pro power e que a galera gosta muito é a creatina. Mas muitas vezes vai ser interessante a gente entender para quem que a creatina vai funcionar bem, porque nem todo mundo vai ser responsivo aos efeitos dela. Para ser mais exato, aproximadamente 30% das pessoas não vão ser, ou pelo menos algo em torno de 20 a 30%. E isso depende bastante das reservas que esse indivíduo vai ter de fosfocreatina naturalmente, com o consumo alimentar também. Então, por exemplo, veganos tendem a responder muito melhor com a suplementação de creatina do que um indivíduo que já consome um bom nível de carne e já consegue transformar essa pequena quantidade de creatina consumida nas fontes alimentares em fosfocreatina no músculo, que é a maneira como ele vai estocar a creatina, basicamente. Isso não quer dizer que esse indivíduo ele seja um azarado por ele não responder ao consumo da suplementação. Só quer dizer que ele naturalmente já tem uma boa reserva de fosfocreatina e a suplementação não parece beneficiá-lo. Enquanto um vegano, que é o exemplo que eu dei, talvez tenha uma boa resposta por não ter já um estoque de fosfocreatina interessante, talvez por não ter esse consumo de carne animal. Agora, como saber que a creatina está dando certo? Uma das formas é ver o peso aumentando na balança, porque ela tende a aumentar 1% do teu peso corporal, hidratando mais as células musculares. Uma outra forma é se tu registra bem os teus treinos, tu vai perceber um aumento de carga ao longo das semanas, porque uma das formas que a creatina gera o aumento de desempenho é aumentando a capacidade de trabalho que a gente tem em treino. E ela tende a gerar ali um efeito de 5 a 15% de aumento de desempenho, mas assim, eu não confiaria muito nesses números, porque ainda que a gente tenha algumas evidências interessantes mostrando isso varia muito de evidência para evidência, isso varia muito do método utilizado para poder avaliar, o tipo de exercício, e depende muito do tipo de pessoa, como todas essas nuances que eu trouxe aqui para vocês. Então eu não levaria isso como base de, putz, se eu tenho 200 de terra, então eu vou colocar mais 10 quilos de terra por eu ter pelo menos 5% a mais de aumento de desempenho com a creatina, porque não funciona dessa forma tão linear. E agora falando de dosagem, provavelmente vai ficar ali em torno de 3 a 5 gramas por dia mesmo. Se quiser pode fazer a saturação, que normalmente vai consistir em 20 gramas por dia, dividido normalmente em 4 doses de 5, por pelo menos 5 a 7 dias. Mas se tu quiser ser extremamente exato, tu poder seguir com a saturação, tu pode fazer 0,3 por quilo de peso, dividido nesses 5 a 7 dias. E para os dias tradicionais, tu vai consumir ali eternamente, tu pode utilizar uma dose de 0,05 a 0,15. Então é uma margem bem grande. Provavelmente ficar entre 3 a 5 gramas já é uma decisão acertada e eu não me preocuparia muito com isso, não. Até um conselho que eu vou dar aqui para vocês. Se preocupe mais com aquilo que realmente faz mais diferença. Dormir cedo, largar o celular, então se estiver vendo esse vídeo de madrugada, empolgado com o que vai fazer amanhã, desliga o celular, vai dormir bem, vai fazer higiene do sono, vai comer verdura, fruta, enfim, tudo mais. E vai respeitar o planejamento de treino. Não fica preocupado em 1 grama mais, 1 grama menos de creatina não, cara. Um outro ponto muito relevante é,
Eu não usaria creatina com todo mundo e eu não uso creatina com todo mundo, principalmente com pacientes que estão em período de corte de peso, uma margem muito acima da categoria, porque a creatina gera esse aumento de 1% do peso corporal. E isso muitas vezes pode prejudicar que o atleta bata o peso. Então, normalmente eu vou priorizar que a creatina seja utilizada com atletas que estão com uma margem maior para ganho de peso, ou então que eles estão com o peso ali bem controladinho, perto da categoria, que está tranquilo, que é um cara que eu já sei que é experiente com corte e não vai ter nenhum tipo de prejuízo para poder bater peso. E muitas vezes a retirada da creatina pode servir até como uma parte de um protocolo de corte de peso também, e a gente chama isso de creatine washout. Agora falando de um outro suplemento que eu gosto bastante, que é um suplemento, mas também não é, porque é o carboidrato. Eu gosto muito de utilizar carboidrato como forma de suplementação para atletas de power. Só que é pelos motivos certos e não no sentido de gerar mais energia como a galera fala por aí, principalmente o público leigo. Como já falado no vídeo anterior, o nosso esporte ele tem uma demanda energética mais ali pela via ATP, ATP-CP, fica mais ou menos algo em torno disso. Não é da área, fica tranquilo quanto a isso. Mas o ponto é, ter mais carboidrato, que não vai ser convertido em glicogênio, não vai fazer diferença nenhuma, e mesmo se fosse convertido em glicogênio, nós não estamos numa modalidade que tem um benefício significativo com o aumento de estoque de glicogênio, a não ser em período de treino. E é aí onde eu acredito que essa suplementação de carboidrato possa fazer mais sentido nesse quesito de energia, principalmente em blocos mais volumosos, ainda que não seja um bloco de hipertrofia propriamente dito, mas em treinos mais volumosos e mais longos, passando ali de 1h30, 2 horas, talvez faça sentido. Eu digo um grande talvez, porque boa parte do treino de power, ainda que ele passe de 2 horas, tu vai passar sentado, descansando. Então assim, tu tem tempo suficiente para tuas reservas energéticas se recuperarem para tu poder fazer outra série. Então dificilmente tu vai necessitar desse carboidrato num quesito de recuperar energia perdida, vamos dizer assim. O motivo que eu de fato gosto muito de utilizar o carboidrato, principalmente em forma líquida, como um Gatorade ou até um Gatorade caseiro, é por questão de melhor hidratação, porque perda de líquido durante um treino longo, ainda mais em locais quentes, prejudicam bastante o desempenho, ainda mais quando essa perda de líquido passa de 2% de peso corporal. E aí a gente tem bastante evidência disso, principalmente quando a gente coloca sódio no meio dessa solução. E não porque sódio vai hidratar mais, mas porque mais sódio tende a gerar uma maior palatabilidade, principalmente numa bebida doce. E isso permite que o indivíduo sinta mais sede e beba mais, não só pela sede, mas também porque ficou mais gostoso, né? Palatabilidade é basicamente deixar a bebida mais gostosa. E bebidas com sódio e carboidrato tendem a hidratar melhor do que apenas água, não só o Gatorade. Leite também tende a hidratar melhor do que água e qualquer outra bebida açucarada. Isso pode ser uma opção interessante, mas é importante testar para que o indivíduo não tenha desconforto gastrointestinal, que é um ponto relevante demais para atletas de força. Tu não consegue fazer força sentindo dor gastrointestinal. Como é que vai fazer um bracing com a tua barriga fervendo, sabe? Então esse é um ponto a se pensar. Outro efeito desse carboidrato também é provavelmente diminuir a percepção de esforço. Então isso pode ser interessante, e uma das formas de fazer isso, que já não tem tanta evidência assim, mas é interessante da gente poder olhar para a nossa modalidade, é o efeito mouth rinse, que é basicamente bochecho, tipo aquilo que os jogadores de futebol fazem, sabe? De dar aquela bochechada e eles cospem. Mas eles cospem porque ingerir líquido pode ser desconfortável na hora de correr, mas a gente não corre. Então fazer esse bochecho por aproximadamente 10 segundos pode ser interessante para a gente maximizar a absorção de carboidrato, principalmente por uma ação central. Então, eu realmente acho que é uma forma interessante da gente poder aplicar esse tipo de suplementação, mas não é nada mágico, não é nada que vai fazer uma grande diferença. E não é algo que vai dar um up no teu rendimento. Ele vai te impedir de chegar destruído no final daquela sessão, no final de um SBD pesado, por exemplo. É importante que a gente pense no suplemento não só como uma forma de ficar doidão, ficar eufóricozão, e sim, tu vai fazer um SBD pesado? Tu estar bem no agachamento, tu estar bem no supino e estar bem no levantamento de terra. E não fazer um bom agachamento, fazer um supino meia boca e chegar destruído no teu levantamento de terra. E a gente sabe que muitas vezes é decisivo no resultado de um campeonato. Quando a gente fala de suplementação no power, ou não só no powerlifting, mas também em modalidades que tem o controle de dopagem pela WADA, ou que tem o controle de dopagem de maneira geral. É ter muito cuidado com alguns suplementos que podem ser contaminados. Não só por contaminação cruzada, que é quando, por exemplo, um suplemento é feito do mesmo maquinário que outro, que é proibido pela lista de controle de dopagem, e aí por ter um metabólitozinho ali, tu já pode cair, mas também porque muitas vezes alguns suplementos são adulterados mesmo, eles não vêm de uma fonte confiável. Isso normalmente acontece em alguns cenários. Quando tu compra no marketplace, como a Amazon, Mercado Livre, e tu não tem noção, tu não tem certeza do fornecedor que tu tá comprando, quando tu traz um suplemento de fora, e a gente sabe que muitas vezes alguns suplementos de fora têm algumas substâncias proibidas pela WADA, por ter algumas questões diferentes entre a Anvisa e a FDA, que é a agência reguladora
de certos produtos lá nos Estados Unidos, por exemplo. E até nesse caso de suplementação estrangeira, é importante estar atento a alguns rótulos que certificam que aquele produto ele é livre de contaminação cruzada, por exemplo, de substâncias banidas também. Vou colocar 2 rótulos aqui. O primeiro é da NSF e esse segundo é da Informed Sport. Eles são uma forma muito interessante da gente poder ter, de certa forma, uma garantia de que aquele suplemento não vai te trazer nenhum tipo de problema se tu é um atleta que está numa federação com controle de dopagem. Porque um ponto importante, e ela sempre deixa claro que se o atleta consumir um suplemento com uma substância proibida, seja por contaminação ou não, é total responsabilidade dele. O máximo que esse atleta pode fazer é que se ele tiver ainda aquele suplemento, ele pode levar para a amostra, no caso, para que eles façam a amostra, e esse atleta ainda vai ter a pena, mas talvez haja uma redução dela. Porque muitas vezes alguns atletas acham que por não ter sido intencional, tu não vai cair no controle de dopagem, mas tu vai cair de qualquer forma. A substância está no teu corpo, a responsabilidade é tua, porque é responsabilidade do atleta tudo aquilo que ele consome, principalmente os suplementos. Então até se um cara num campeonato colocar alguma coisa na tua garrafa, é culpa tua, ou pelo menos é tua responsabilidade. Uma outra forma também de ter muito cuidado com essa questão da contaminação cruzada é com suplemento manipulado. Farmácias de manipulação normalmente têm uma fiscalização menor e por conta disso há um risco maior de um suplemento nada a ver, que tu sabe que é liberado, um fitoterápico da vida, alguma coisa assim, acabar tendo uma substância proibida, mesmo que seja a nível de metabólito na urina, sabe? Uma substância minúscula ali no teu corpo que nem tá fazendo efeito fisiológico, mas cai no exame como substância banida. Então é importante ficar atento a isso e muitas vezes ter cuidado com o que tu vai estar consumindo. Por isso que é importante a gente entender qual que é a função de cada suplemento, para que a gente não corra risco de cair no controle de dopagem por um suplemento que tenha um nível completamente duvidoso de evidência científica, que tu nem sabia porque estava consumindo, aquilo ali nem está fazendo efeito nenhum no teu corpo, tu só está consumindo porque tu viu um cara falando que era bom. Prejudicar bastante tua carreira, pegar uma sanção, ser punido, perder alguns anos podendo competir muito bem. E aí vem pessoas de outras federações que desconhecem como funciona o controle de dopagem, falar que tem gente beneficiada pela panelinha, que só cai no controle de dopagem quem a federação quer que caia, que a IPF faz isso de propósito, mas isso só mostra uma extrema ignorância. Porque, na verdade, o controle de dopagem ele não é feito pela IPF, ele é feito pela WADA, que é independente da IPF, e aqui no Brasil, por exemplo, ele é feito pela ABCD e não pela Confederação Brasileira, por exemplo. A federação não tem nada a ver com isso. Quem faz a escolha, o rastreamento dos atletas é a ABCD. E não tem como acontecer politicagem no meio disso. Eu até poderia dar diversos exemplos aqui no Brasil que provam que dirigentes de federação caíram no controle de dopagem, inclusive por contaminação cruzada, muitas vezes. E que se eles pudessem ter evitado isso de forma política, eles teriam. Mas eu vou usar um outro exemplo de uma outra modalidade que eu gosto bastante. Em 2021, Conor McGregor ficou afastado do UFC e ele só voltou a competir em 2023. Só que a WADA pede que os atletas que estejam voltando a competir esperem pelo menos 6 meses e tenham pelo menos 2 exames limpos. Isso gerou um murmurinho interessante no UFC, porque atrasou a volta do Conor. Se a WADA, nesse caso, a USADA, que é a dos Estados Unidos, não baixou a cabeça nem pro Conor McGregor, nem pro UFC, porra, sabe Deus quantos milhões que deve rolar de grana ali, vocês acham mesmo que eles estão preocupados com o fulaninho de tal de Chique Bahia, cara que mora no interior do Amazonas, um atleta de Taubaté? Pelo amor de Deus, gente, isso é questão de ter senso e conhecer um pouquinho mais do processo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha ficado com uma linguagem fácil, didática. E se não tiver ficado, não tem problema. Comenta aqui embaixo, dá o teu feedback, fala o que tu achou, fala o que pode melhorar, dá sugestão de vídeo, porque nós temos já uma lista de vídeo pronta para poder fazer aqui, mas toda sugestão sempre é bem-vinda, porque o intuito é realmente poder informar vocês. Então aquilo que você quer saber, nos conte, porque a gente vai fazer esse vídeo e a gente vai poder mostrar exatamente esse assunto que tu quer tanto saber. Então, o que tu vai fazer agora? Além de dar um like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, já deu um comentário também, então tá tranquilo? Vai lá, siga o Instagram da Nexus, siga o meu Instagram também, porque eu tô sempre produzindo bastante conteúdo sobre isso, tudo que vocês estão vendo aqui. Então, pô, vai me dar essa força aí, porque eu tô exatamente aqui trabalhando para poder contribuir com o cenário do powerlifting de maneira geral e poder deixar vocês mais informados como atletas, treinadores e nutricionistas. Contem comigo. Abração!